Oi, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer o aceite para essa banca de qualificação do meu doutorado. Então, dando início, primeiramente o título do meu trabalho, que é Irrigação por Gotejamento Fotovoltaico Autônomo com uso de sistema de rastreador solar. O meu orientador é o professor Márcio e o meu co-orientador é o professor Jair. Então, dentro da introdução, nós vamos trazer algumas justificativas para a apresentação do nosso trabalho. Quais foram as nuances que nos trouxeram até aqui para a realização desse trabalho. Então nós temos alguns tópicos aqui, que primeiramente eu vou falar sobre aumento populacional, ou seja, como nós podemos ver aqui no gráfico, em 2048, aproximadamente 2050, nós teremos 9 bilhões de pessoas no planeta. E essa alta da população vai requerer uma maior produção de alimentos. E essa maior produção de alimentos vai ter que ser suprida de alguma maneira. Outra situação, desenvolvimento tecnológico e econômico. Dentro desse desenvolvimento tecnológico e econômico, vai se acarretar no maior uso da energia elétrica em si. Então nós vamos precisar também sanar essa propriedade de alguma maneira. E, em se tratando das necessidades agrícolas e energéticas, que aí temos algumas diferenças da área urbana para a área rural, também vão ter que ser, algum sistema vai ter que fazer o suprimento dessa necessidade. E as mudanças climáticas, que vão trazer os problemas que a gente já está observando no dia a dia, de veranicos, falta de chuva, entre outros vários problemas que as mudanças climáticas trazem para a gente e que a gente vai tentar sanar dentro dessa situação do nosso trabalho. Mas então, se falando primeiramente da energia fotovoltaica que a gente vai utilizar, e da matriz energética tanto mundial quanto nacional, como ela está situada. Então, primeiramente, a gente tem uma diferença bem grande entre os dois gráficos, onde na matriz energética mundial mais de 80% da matriz é por fornecimento e produção com a utilização de carvão, petróleo e gás natural, enquanto que na nacional a gente tem primordialmente 65%, mais de 65% hidráulico. Então por que seria um problema, né, a nossa matriz energética? Por que da instalação de sistemas fotovoltaicos, que é o que a gente está propondo dentro do nosso trabalho? Por que fazer a utilização disso? Primeiro, pelo aparecimento do que a gente está vendo dentro das mudanças climáticas dos veranicos e da falta de chuva, e essas faltas de chuva vão diminuir os reservatórios das hidrelétricas, e essa diminuição vai fazer com que tenhamos que ligar as termoelétricas aqui no nosso país. Isso aumenta ainda mais o custo da nossa energia elétrica. Ainda, em se tratando da matriz energética nacional, nós temos ali boa parte de biomassa, solar, eólica, carvão pouquíssimo. Então, assim, apesar de ser uma matriz energética favorável, renovável, esses problemas que a hidráulica traz, que a produção de energia através da hidrelétrica traz, nos favorece a utilização, principalmente em áreas rurais, do sistema de energia fotovoltaica. Então, como a gente pode fazer isso? Intensificação do uso de energias renováveis, ou seja, essa diferenciação, trazendo sistemas novos e dentre eles que sejam renováveis, o cumprimento do aumento do consumo energético, ou seja, esse aumento da população vai trazer mais consumo, esse consumo vai ter que ser suprido de alguma maneira. Então, que maneira que a gente consegue suprir esse aumento do consumo energético de uma forma racional? Utilizando sistemas de energias renováveis. E a fotovoltaica se enquadra bem nisso, pelo simples fato dela produzir de pequenas a grandes escalas de energia, então ela se adapta muito bem ao consumidor. E um dos parâmetros principais é a acessibilidade em lugares remotos. Nós temos vários exemplos de lugares afastados, onde levar essa energia da rede local, como no nosso caso aqui a Copel, ela demanda muita verba, então ela não é feita. E a energia fotovoltaica, ela é de fácil instalação, rápida instalação, e ela vai conseguir suprir essa necessidade de qualquer consumidor, seja afastado ou não, trazendo essa acessibilidade, principalmente nas áreas rurais, onde nós temos 1,1 dos 1,3 bilhão de pessoas que não têm acesso à energia. Um bem totalmente normal para a gente, mas que para muita gente ainda não é acessível. Então, essa dependência da energia da rede, ela pode ser suprida, sim, pelo sistema fotovoltaico.
Então, trazendo agora energia fotovoltaica autônoma. Eu dividi em 3 pedaços a nossa revisão. Primeiro eu vou falar sobre energia fotovoltaica autônoma, depois sobre bombeamento fotovoltaico e por fim a irrigação por gotejamento. Eu optei por trazer esses 3 sistemas separadamente para explicar bem certinho como eles funcionam, quais são as suas características principais e como eles vão se juntar para formar um sistema coeso e que vai funcionar de uma maneira correta. O que traz aqui essa palavra autônoma, a diferenciação, que não é off-grid, né, que é o oposto do on-grid, que é ligado à rede, off-grid separado da rede, um sistema diferenciado. O autônomo é que você não precisa de banco de baterias, não precisa de inversor, não precisa de controlador. Mais pra frente a gente vai ver bem certinho a configuração desse sistema. Então, por que da energia fotovoltaica? Entre 2000 e 2015 houve um crescimento de 41% nas instalações. Aumento da eficiência das células fotovoltaicas, onde a gente tem um monocristalino que chega a mais de 25%. E o que esses 2 parâmetros englobam? O que eles trazem para a gente? Primeiro, crescimento das instalações. O que isso quer dizer? Com maior crescimento das instalações, quer dizer que as pessoas estão comprando mais, se elas compram mais, movimenta o mercado, essa movimentação do mercado traz renda, o que vai gerar maior pesquisa, maior desenvolvimento, e isso torna-se um ciclo sem fim, de consumo, compra dos painéis, pesquisa para maior desenvolvimento, maior consumo, maior eficiência, e então nós temos esse alavancamento do consumo das energias fotovoltaicas e da melhora desse sistema, que a gente pode observar tanto no painel mono quanto no policristalino. E uma característica bem interessante que a gente tem é esse painel de 800 watts dessa empresa chinesa, que é assim um valor bem alto para um módulo apenas, ele fornece 800 watts pico de potência. É um valor bem grande, ele foi lançado semana passada ou mês passado. Então, quais são as nuances que vão trazer a gente até essa instalação? Primeiro, o preço da eletricidade convencional está aumentando, a gente sabe muito bem disso, que a cada ano novas tarifas, novas taxas, diminuição dos reservatórios das hidrelétricas, que é a nossa matriz, então isso impulsiona o preço da eletricidade, enquanto que o custo das instalações de sistemas fotovoltaicos diminui consideravelmente, por aquilo que a gente acabou de apresentar. Maior desenvolvimento, maior número de pesquisas, diminui o preço, concorrência, inúmeros estabelecimentos que vendem. Então, todas essas modificações na nossa matriz vão fazer com que o uso do sistema de energia fotovoltaico, tanto no campo quanto na cidade, ele vai ser cada vez mais uma opção para a descentralização dessa rede convencional de energia. Então, aqui tem uma frase bem interessante que é: torna-se acessível a utilização de fontes renováveis de energia que gerem impactos ambientais mínimos, porque nós sabemos dos impactos ambientais que vem causando todas essas modificações no clima da gente, principalmente com a falta de chuvas aqui na nossa região, que a gente sente bem, propendendo a sustentabilidade e a diminuição do impacto decorrente do seu consumo. Ou seja, sistemas renováveis. Nada mais do que isso, a utilização de sistemas renováveis que funcionem de uma maneira correta. Então, quais as características principais desse sistema? Primeiro, é um sistema robusto e simples. Você faz a instalação dele em casas, para bombeamento, aí a criatividade é o limite, porque tendo a energia, a finalidade do consumo dessa energia é a criatividade. Exige pouca manutenção, ele é um sistema basicamente, você instalou, ele fornece energia e é isso, ele é muito simples, alcança lugares remotos. Esse é um tópico bem interessante, porque como eu já apontado, 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à energia e o sistema fotovoltaico consegue suprir a demanda energética dessas pessoas e com a diminuição nos preços, então está cada vez melhor. E é uma geração de energia versátil, como eu acabei de apontar. É um sistema muito fácil de instalar, ele resiste a chuvas, ele é muito bom, assim, é um sistema muito bom. Alcance, então assim, só temos coisas boas a falar do sistema fotovoltaico. Então, quais vão ser as diferenças que vão fazer aumentar ou diminuir essa produção de energia? Primeiro, aqui nós temos um sistema fixo, a produção em kW das eficiências de 100 a 0. Então, primeiro, níveis de radiação. Os níveis de radiação, quanto maior o nível de radiação, maior vai ser corrente de tensão, ou seja, maior a potência do painel.
Só que os níveis de radiação, eles variam durante o dia. E essa variação na radiação, ela vai ser fornecida 100% para sistemas fixos quando? Entre o período a partir do meio-dia, que ele aproxima-se do 100%, até as 2, 3 horas da tarde. Então nós vamos ter ali 2 horas e meia, 3 horas de um fornecimento quase pleno do sistema fotovoltaico. Então esse é uma problemática que deve ser contornada pelos sistemas fotovoltaicos. Mas é claro que dentro dos cálculos, isso são tudo são levados em considerações. Esse aumento na irradiação, a potência de pico, são todos os valores que são levados em consideração. Mas o que eu quero deixar bem frisado aqui, aumento da irradiação, aumenta-se a potência. Então, como fazer o contorno dessa baixa eficiência ou baixa conversão desse horário tão curto? Aqui no nosso sistema nós vamos utilizar o sistema de rastreamento solar. Por que ele é diferente? Por que ele favorece esse fornecimento de energia? Primeiro, mantém o painel perpendicular. Aquele período do meio-dia às 3 ou do meio-dia às 2 é o momento em que o painel está perpendicular ao Sol, então a incidência é de 90 graus e a produção de energia é maior. Então o sistema de rastreamento ele já faz isso desde as primeiras horas do dia, acompanhando o Sol na movimentação, sempre mantendo o painel perpendicular. E isso nós vamos ver daqui a pouco num gráfico que fica muito bem explicado. Aumenta e estabiliza a geração de energia durante o dia. O que isso quer dizer? Como nós vimos ali, tem uma curva que sobe quase exponencialmente e depois ela cai bem rapidamente também. Ou seja, o que isso quer dizer? Que, como nós vamos utilizar o sistema fotovoltaico para bombeamento, essa subida muito repentina, ela é desfavorável para o bombeamento, porque aumenta-se muita potência, diminui-se muita potência, e isso vai gerar uma instabilidade dentro do sistema. Então, com o sistema de rastreamento solar, a gente vai aumentar a estabilidade e geração de energia durante o dia e um período maior ainda. E a potência gerada pelo sistema de rastreamento soma cerca de 10 a 40% mais que em sistemas de ângulo fixo. E aí eu trouxe algumas pesquisas que já foram desenvolvidas e a porcentagem de aumento que cada uma teve. Essa aqui em específico vai ser o sistema que nós vamos utilizar dentro do rastreamento, que foi desenvolvida pelo Diego, onde ele fez o seu mestrado na energia, com o Jair como orientador. Então aqui, de uma maneira maior para a gente explorar mais esse gráfico. Ele começa a produzir a partir das 8 até umas 6, 7 horas, quando, né, da estação que nós estivermos. Se nós estivermos no verão, ele produz até umas 6, 7 horas. No inverno, antes das 6, ele já para de produzir com um sistema fixo, fotovoltaico fixo. Aí, com o sistema de rastreamento solar, nós vamos ter a transformação desse gráfico para isso. Então, assim, uma diferença bem considerável. Nas primeiras horas do dia, a gente já tem uma subida quase exponencial da curva e ela se mantém próxima ao 100% ou no 100% por um período muito maior. E essa estabilização vai dar uma boa perspectiva do nosso bombeamento, uma boa melhora no nosso bombeamento, que lá na frente a gente vai ver dentro do sistema de irrigação o que a gente vai precisar modificar para conseguir acertar que o nosso sistema funcione de uma maneira correta. Então, beleza, vimos o sistema fotovoltaico, vamos ver agora o sistema de bombeamento fotovoltaico. Por que a gente vai fazer esse bombeamento fotovoltaico? Primeiro, aplicado de pequenas a grandes escalas de produção de energia e bombeamento. Ou seja, a energia se adapta ao bombeamento. Quanto maior a quantidade de volume de água você precisa, maior o sistema de energia. Menor uma bomba pequena, o sistema fotovoltaico pequeno. Então ela é adaptável, elas se unem muito bem. Disponibilização de água para ambientes domésticos, pecuária, irrigação. Essa é uma outra vantagem do bombeamento fotovoltaico. Ele tem uma gama de opções muito grande para se fazer o bombeamento de água para diversas finalidades. Então, tanto o fotovoltaico quanto o bombeamento, eles têm uma gama de opções para utilização muito grande. Então, falta de eletricidade, elevados custos com diesel influenciam o bombeamento de água para fins de irrigação. O que essa frase quer dizer? Quando dá finalidade, como aqui é no nosso projeto, para irrigação, a utilização normalmente se faz por geradores. Esses geradores usam combustíveis fósseis. Isso, primeiro, ambientalmente desfavorável. Segundo, precisa de um local para armazenar esse diesel. Terceiro,
Manutenção é caro desses sistemas de bombeamento, porque os geradores demandam muito, são peças que se desgastam, então você precisa consertar invariavelmente, enquanto que o sistema fotovoltaico, como a gente já viu, só tem melhorias. Então, normalmente, como um sistema de bombeamento ele funciona? Nós vamos ter o painel fotovoltaico, nós vamos ter um controlador de carga, que vai mandar energia até a bateria, da bateria ele vai mandar para o inversor, e a bateria que vai fornecer energia para o terminal, que no nosso caso aqui, ou no caso de um bombeamento, é a bomba d'água. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos. Então o que a gente quer fazer aqui? Qual que é a nossa ideia? Tirar 3 equipamentos, substituir por um. A subtração do banco de baterias e equipamentos sobressalentes, como controlador de carga, inversor, torna o sistema mais simples e de menor custo de instalação. E é isso que a gente quer, um sistema que funcione e que seja barato. A gente troca 3 equipamentos caros por um simples, de fácil instalação e de um custo baixo. Mas quais vão ser as diferenças entre os sistemas? Por que a gente pode fazer a utilização desse segundo sistema, que é o que a gente vai implementar, e o que ele vai afetar? Então, primeiro, painel solar fotovoltaico e sistema de bombeamento, vão ser só esses 2 equipamentos. Tensão e corrente da matriz igual à tensão e corrente do terminal. Ou seja, o quanto for de radiação no painel, vai ter uma corrente, uma tensão, vai fornecer uma potência, e essa potência vai ser disponibilizada para a bomba. Então vai haver essa variação sim, e é por isso que a gente vai usar o sistema de rastreamento solar, porque vocês viram que ela gera uma estabilização no fornecimento e quase 100% durante um período muito maior do que o fixo. Então a velocidade da bomba varia com o nível de variação da radiação solar. É isso que a gente acabou de explicar. Então aqui eu achei bem interessante trazer essa relação natural entre exigência de água e disponibilidade de energia solar. O que isso quer dizer? Aqui eu vi com bons olhos um elo de ligação entre o sistema fotovoltaico e o bombeamento. Vocês já vão entender por quê. Primeiro, o que afeta? Quais são as variáveis que vão definir a evapotranspiração? Primeiro, irradiação, temperatura, umidade e vento. Essas variáveis vão definir uma evapotranspiração. Quanto maior a irradiação, maior a temperatura, menor a umidade, maior a velocidade do vento, maior a evapotranspiração, maior a necessidade de água que a planta vai ter. E, ligado a isso, quais são as variáveis que vão afetar o fornecimento de energia pelo painel fotovoltaico? Irradiação, temperatura, vento e a umidade. E irradiação, como nós já vimos no gráfico, quanto maior a irradiação, maior a produção de energia. Vento, temperatura e umidade, se o vento é alto, a temperatura é alta e a umidade é baixa, isso são sinônimos de um tempo limpo, de um tempo aberto. Ou seja, se essas variáveis forem condizentes com alta evapotranspiração, quer dizer que nós temos um céu limpo, então a produção de energia também vai ser maior. E o que isso quer dizer? Um equilíbrio entre potência do painel e evapotranspiração. Quanto maior a evapotranspiração, maior a potência do painel. Quanto maior a potência do painel, maior volume bombeado. Então, a gente supre a necessidade da planta com esse volume bombeado maior. E, por fim, a irrigação por gotejamento. Então, no Brasil, a gente tem 6,95 milhões de hectares, mas com perspectiva de crescimento de 45% até 2030. Eu ainda acho que esse valor vai crescer bastante, principalmente que a gente vem observando essas longas estiagens que a gente tem aqui no sul, no centro-oeste também. E um dado que a gente não pode omitir é que o uso da irrigação ela consome 70% da água doce do nosso país. Então, assim, é um valor elevado, mas a gente tem como contornar essa situação de alguma maneira, que nós vamos ver daqui a pouco. Com o uso do sistema por gotejamento. A irrigação por gotejamento, primeiro, maior eficiência no uso da água, ou seja, quanto maior a eficiência, menor o uso, menor a vazão necessária, melhora a produtividade, como nós já temos vários sistemas que a gente pode observar essa melhora na produtividade. Eficiência na adubação, pode-se fazer bioadubação com fertilizante, com biofertilizante,
Controle fitossanitário, porque ela não faz esse molhamento exagerado, então o controle de ervas daninhas, tanto quanto o aparecimento de fungos nas folhas. Não interfere nas práticas culturais, porque ele é um sistema pequeno, não é um sistema fixo e ainda pode ser subsuperficial. Adaptação a solos e topografia, ele se adapta tanto a solos arenosos, que tem a textura granular e com as partículas maiores, então ele consegue fazer essa adaptação, ou em solos argilosos, que tem a física laminar e são partículas menores, ele se adapta a esses sistemas. E a utilização em solos salinos também pode ser feita, porque ele vai mandar esse sal para a periferia do bulbo úmido, ou seja, ele vai retirar da zona radicular esses sais. Então, ela é muito importante em áreas com longas estiagens, ou seja, como nós temos observado aqui, ela pode ser essa irrigação complementar, que a gente pode fazer aqui, ou uma irrigação total em locais onde não se tem chuvas. O sistema de bombeamento para irrigação reduz a dependência das chuvas, que eu acabei de apontar, e devidamente planejados, bem empregados e com manejo correto, tornam-se instrumentos para aumento da produtividade agrícola. Isso é muito importante. Ela deve ser devidamente planejada. A gente não tem que fazer molhamento, a gente tem que fazer irrigação. Deve ser bem empregados e com o manejo correto. Aqui nós temos 3 gráficos para a produção de arroz, feijão e trigo, onde o azul claro é sem irrigação e o azul escuro é com irrigação. Então tem um aumento bem significativo quando do uso de sistemas de irrigação na produtividade. E aqui é o segundo, elo de ligação, ou seja, liga-se o painel fotovoltaico com a bomba e liga-se a bomba e o sistema fotovoltaico à irrigação por gotejamento. Esses 3 formam um sistema muito eficiente pelas seguintes características: a aplicação da água diretamente sobre a região radicular, ou seja, ele não faz esse molhamento, pequenas intensidades, porém com alta frequência, mantendo a umidade do solo próxima à capacidade do campo. Como ele faz a irrigação próxima, a vazão é próxima ao solo, esse aqui acho que é o mais importante. Menores vazões, pressões em relação a outros métodos de irrigação. Ou seja, você vai utilizar menor vazão, menor pressão. E essas duas combinadas vão exigir uma bomba menor, e essa bomba menor vai exigir uma menor potência do painel, ou seja, um painel menor também. Então, toda essa decorrência de planejamentos vai fazer com que o sistema se torne ainda mais barato, além do barateamento que a gente já viu lá do próprio sistema fotovoltaico. E irrigação por gotejamento economiza água e reduz a evapotranspiração. Ou seja, mesmo que nós tenhamos que fazer essa irrigação em períodos não recomendados, que são períodos de insolação alto, como nós temos esse elo de ligação entre a potência, o bombeamento e a redução da evapotranspiração e economia de água do sistema de gotejamento, é sim possível fazer com que esse sistema funcione de forma adequada. Mas o que vai afetar? Quais vão ser os parâmetros que vão definir se esse sistema vai funcionar ou não vai funcionar? A irrigação. Ela vai nos dizer, o sistema de gotejamento vai nos dizer se vai funcionar ou não vai funcionar. Todo o nosso layout montado desde o sistema fotovoltaico. Então, primeiro, quais vão ser os parâmetros? Pressão de serviço, perda de carga e variação na vazão. E isso aqui vai ser afetado pela bomba de água. E a bomba de água, por sua vez, vai ser afetada pela potência do painel. Então, são parâmetros ligados, por isso é dos elos de ligação. A potência vai afetar a bomba, que vai afetar esses parâmetros. Se nós tivermos uma potência regular e que siga uma estabilidade, nós vamos ter um bom bombeamento. Dentro desse bombeamento, nós vamos ter pressão de serviço estável, perda de carga reduzida e variação na vazão coerente, alcançando uma boa uniformidade. E a inclinação da linha, por isso que nós trataremos da inclinação da linha também, tanto aclive como declive nos nossos tratamentos. Então, de forma sucinta, é de suma importância pesquisas que tornem o sistema de irrigação uma tecnologia barata, acessível tanto em custo quanto a lugares remotos, para agricultores de uma vez, que esses são os grandes produtores de alimentos. Ou seja, proporcionar para pequenos produtores que não têm tanto investimento, que não têm tanta capacidade, sistemas tecnológicos para que eles possam realmente conseguir produzir bastante alimento de forma clara, de forma com pesquisas desenvolvidas para que eles possam realmente continuar trabalhando no campo.
E então, terminada a revisão, vamos passar aos objetivos. Quais vão ser os nossos objetivos? O principal vai ser de avaliar o desempenho da irrigação por gotejamento com energia de um painel fotovoltaico com rastreador solar. Isso vai funcionar ou não? Não, nós vamos coletar, vamos montar, eu espero que sim, mas nós vamos constatar se vai funcionar ou não. Como nós vamos fazer isso? Analisar a influência do sistema de rastreamento solar sobre o fornecimento de energia e uniformidade na irrigação por gotejamento, ou seja, o sistema de rastreamento realmente vai influenciar nos outros quesitos, no fornecimento de energia, vai influenciar na uniformidade por gotejamento? Ponderar a resposta da uniformidade se mantém adequado, mesmo com a modificação quanto à inclinação do sistema de gotejamento, ou seja, aquele parâmetro de inclinação vai ser constatado aqui, se a gente realmente vai conseguir, porque em nível a gente vai ter uma resposta, em declive, aclive, a gente pode ter outra resposta, talvez não consiga suprir esse aclive e declive do sistema de gotejamento. Diagnosticar através do gráfico de controle as possíveis variações que alterem os coeficientes de uniformidade, ou seja, se da constatação de algum ponto fora dos limites, tanto superior quanto inferior, a gente vai lá ver os dados certinho, o que ocorreu, por que dessa variação, quais foram os apontamentos. Analisar os parâmetros de fornecimento de energia, vazão da bomba, pressão do sistema e uniformidade dos gotejadores, utilizando a estatística multivariada. Por que da utilização da estatística multivariada? Porque são sistemas ligados. Um é dependente do outro. O gotejamento vai ser influenciado pelo bombeamento, que vai ser influenciado pelo sistema de energia com ou sem rastreamento. Então, a análise multivariada vai nos dar respostas que nós procuramos de o que vai interferir, o que está interferindo. E calcular o índice de capacidade do processo para constatarmos se dá capacidade ou não desse processo de irrigação fotovoltaica com rastreamento solar.